E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente aqui em casa. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Nós vamos terminar a parte de toda a Alta Idade Média. Sobre Idade Média, nós já tivemos uma aula falando sobre o Império Bizantino. Depois, na última aula, falamos sobre islamismo. E hoje nós vamos terminar isso falando dos povos bárbaros, os reinos bárbaros, e mais especificamente de um reino desses, que é o reino dos germânicos. E é isso que a gente vai fazer agora, tá certo? Vou abrir aqui o slide. Lembrando, já tem um slide, já tem esses slides lá disponíveis para vocês baixarem no site, junto, inclusive, com uma lista de exercícios, uma lista curtinha. Esse conteúdo é um conteúdo que não tem muitos exercícios assim, então é uma lista mais curtinha, beleza? Bom, vamos começar. Qualquer coisa vocês ouvirem gritaria, crianças, essas coisas, as meninas hoje estão meio empolvorosas. Estou tentando gravar aula desde hoje cedinho. Agora são 3 da tarde e eu estou conseguindo sentar para gravar só agora. Então, bora ver, bora mandar ver e arrebentar esse conteúdo aqui sobre os reinos francos. Mas antes de entrar nos reinos francos propriamente dito, eu queria pensar com vocês um pouco o que seriam os chamados povos bárbaros. O que são bárbaros, não é? Para poder entender o que seria povos bárbaros, o que seria ser bárbaro, eu fui num dicionário, um dicionário de língua portuguesa, um dicionário português, mas que é totalmente online, que é o Primeirão, e peguei lá o conceito de bárbaro, joguei bárbaro, né? Aí tá escrito lá, que vem do latim, bárbaros, né? E que significava algo no latim como estrangeiro, inculto, selvagem. Na nossa língua, na língua portuguesa, é um adjetivo, e eu trouxe 3 definições aqui que nos interessam. Primeiras, bárbaro é aquilo cuja cultura medeia, ou seja, está no meio entre a dos civilizados e a dos considerados selvagens, ou seja, o bárbaro é aquele que está no meio entre o selvagem e o civilizado, certo? Ou é próprio de quem não é civilizado, ou, no sentido figurado, é alguém que é rude. Ou seja, em linhas gerais, o que a gente entende por bárbaro? Bárbaro é aquilo que é selvagem, que é inferior a nós, seres civilizados. Ou seja, é diferente e, consequentemente, inferior. Beleza? Bom, isso é o que diz a crença popular, o cotidiano, ali, os coloquialismos e tal. Mas eu gosto muito de uma definição de um antropólogo francês chamado Claude Lévi-Strauss, que em 1952 escreveu um livro, encomendado pela ONU, inclusive, chamado Raça e História. É um livro maravilhoso. Você acha, inclusive, esse livro completamente em PDF na internet. Eu baixei para ler esse livro, tem um tempo já. É um livro muito interessante. Se vocês quiserem ler, vale a pena. Ele escreve muitíssimo bem e brilhante. Bom, e o Claude Lévi-Strauss, ele vai falar algumas coisas sobre esse conceito de bárbaro ali, né? Nesse Raça e História. E o que ele vai falar? Olha só. Deste modo, a antiguidade confundia tudo que não participava da cultura grega, depois greco-romana, sob o nome de bárbaro, ou seja, o que não é grego e nem grego-romano, os antigos chamavam de bárbaro. Em seguida, então ele faz o salto histórico. A civilização ocidental utilizou o termo de selvagem no mesmo sentido. Ou seja, o selvagem, o indígena, tal, o cara que mora lá no recôndito, sem contato com a cultura ocidental, é o selvagem. Beleza. E aí ele continua com essa conclusão brilhante. Presta atenção. Recusando a humanidade àqueles que surgem como os mais selvagens ou os bárbaros dos seus representantes, mas não fazemos que copiar-lhes as atitudes típicas. Olha isso. Quando a gente recusa que aquele outro, porque é diferente da gente, é bárbaro ou selvagem, a gente copia as suas atitudes típicas. Ou seja, a gente se coloca numa posição de barbárie. Acreditar que o outro, por ser diferente de mim, ele é inferior, me faz ser bárbaro. E ele conclui de forma brilhante. O bárbaro é, em primeiro lugar, o homem que crê na barbárie. Ou seja, se você olha para alguém e considera aquele alguém, por ser diferente de você, inferior, e, portanto, bárbaro, não civilizado, selvagem, quem que é bárbaro? Quem? Você, que não entendeu nada, que só por ser diferente, não significa que alguém é inferior aos outros. Sacaram? Então, essa pessoa que é ensimesmada, que só acha que os seus valores, a sua cultura que é positivo, esse sim é o bárbaro. Fala sério, que definição brilhante, né? Isso aqui é só mais uma provocação para a gente entender o que vamos falar a partir de agora de povos bárbaros. Inclusive, uma dica.
essa frase, o bárbaro é em primeiro lugar o homem que crê na barbárie, é uma frase que é excepcional para você citar em redação. Pensa nessa frase, lembra o nome do livro, lembra o nome do autor e tenta associá-la nas suas redações, isso te ajuda, tá? Uma dica aí de quem não é de redação. Bom, mas vamos lá. Isso vai ajudar a gente a entender, então, o que seria o conceito de povos bárbaros. Quem eram os bárbaros para os romanos? Os bárbaros para os romanos, basicamente, eram aqueles que viviam além das suas fronteiras, que não falavam latim e que não viviam, que tinham contato com os povos romanos, mas que não viviam sob domínio romano, tá? Então, eram aqueles que eles não conquistaram. Tranquilo? Basicamente é isso. São os povos que não viviam sob domínio romano. Muitos desses bárbaros, inclusive, tinham relações políticas, econômicas com os romanos, mas não viviam sob domínio dos romanos, beleza? E quem são esses povos bárbaros? Olha só, eu trouxe aqui para vocês alguns grupos. Primeiro, os chamados tártaros mongóis, que são a galera ali que vive no centro asiático, os hunos, turcos, búlgaros, húngaros, chamados de magiares, a gente vai falar deles lá para frente de novo, né? Então, basicamente, essa galera que tem uma descendência centro-asiática e vai chegando ali na Europa ocidental. Nós temos os eslavos, que vivem mais na região ali da Europa, da divisa da Europa Oriental com a Europa Ocidental. No norte, russos, poloneses, tchecos. Ao sul, os sérvios ali. Estaria basicamente no norte da Grécia, atualmente. Beleza? Mas o povo mais numeroso e que a gente vai se deter mais e vai pensar mais são os chamados povos germânicos, que habitavam a região que hoje faz parte, por exemplo, a Alemanha, a Áustria, que faz parte, uma parte da França e etc. Só essa galera que vivia ali mais ou menos um pouco ao norte do Império Romano, que era um império que se localizava no sul da Europa, basicamente. Não só no sul, mas boa parte no sul da Europa. Quem são esses povos? São vários povos. Visigodos, ostrogodos, érulos, alamanos, burgúndios, suevos, anglos, saxões, lombardos, vândalos, francos, etc, etc e etc. Tá bem? A gente não vai falar de todos eles, tá? É impossível. Nós não vamos falar nem de todos os povos bárbaros, nós vamos falar mais especificamente dos povos germânicos e depois nós vamos nos focar nos reinos francos, tá certo? Mas vamos lá. Esses povos bárbaros, eles vão fazer várias invasões ao Império Romano, né? A primeira delas vai ser a invasão dos hunos, que vão vir, é um povo que vivia no centro da Ásia e vai atravessar a Ásia ali, vai atacar as regiões onde estavam localizados os germânicos e depois vão chegar à beira do Império Romano, não vão chegar a invadir o Império Romano, mas vão chegar muito perto, né? Despertando medo e pavor nas populações romanas ali, e isso vai ser responsável, entre outras coisas, por um deslocamento desses germânicos. Por quê? O que acontece? À medida que os hunos vêm violentamente atacando e tal, os germânicos também se assustam e também se deslocam. E aí é interessante que isso vai gerar, então, hunos invadem e germânicos se deslocam e muitas vezes acabam invadindo o Império Romano. Então, por isso que a invasão dos hunos vai gerar as chamadas invasões germânicas. Um segundo tipo de invasão germânica, na verdade, que são essas invasões violentas, essas invasões que vão massacrar, vão roubar cidades, etc. Que a gente falou sobre isso lá no fim do Império Romano, tá? É verdade que esses germânicos já estavam invadindo o Império Romano através de um chamado sistema de federação. Eu falei isso também nas nossas aulas lá sobre o fim do Império Romano, que era quando era permitindo que esses germânicos viessem a habitar dentro das fronteiras do Império Romano, muitas vezes, inclusive, ocupando lugares estratégicos na estrutura militar, na estrutura econômica e política do próprio Império Romano. Essas invasões elas vão se tornando cada vez mais violentas, vão crescendo em número, várias ondas de invasões germânicas sobre o Império Romano, uma onda de saques, de violência, isso vai invadir sobretudo as cidades, até que os érulos, liderados por um rei chamado Odoacro, vai invadir e vai tomar Roma, depondo o último dos imperadores romanos, chamado Rômulo Augusto, em 476. Estava finalizado o Império Romano do Ocidente. Aí a gente já viu na nossa aula lá, continua o Império Bizantino, vai bombar, beleza, vai ver lá, tranquilo, Justiniano, etc, etc. Vocês já viram isso. Caso não lembrem, não tem problema não. Volta, vai lá, assiste as aulas anteriores sobre o Império Bizantino. Beleza? Bom, continuando.
Agora nós vamos falar dos povos germânicos. Os povos germânicos, como eu disse para vocês, viviam além do Império Romano, na região centro-norte da Europa Central ali, beleza? Basicamente, então nós estamos falando do quê? Alemanha, Áustria, França e algumas regiões da Inglaterra, da Grã-Bretanha, etc. Beleza? Esses indivíduos, eles eram, do ponto de vista cultural, muito distintos do romano. Por quê? Enquanto os romanos tinham um conjunto de leis escritas muito consolidado, eles tinham um direito que a gente chama de consuetudinário. A gente falou sobre isso em sala. Dei até o exemplo da lei do respingo, a lei do banheiro masculino. Lembram? O que é o direito consuetudinário? É o direito oral, baseado nos costumes, nas tradições. A gente já falou sobre isso. Beleza? Então aqui nós temos leis orais baseadas nos costumes e tradições. Não falavam latim, falavam as línguas germânicas, que eram várias. Tá certo? Beleza? Do ponto de vista político, é uma sociedade que vivia em bandos, em grupos, em clãs, mais especificamente, né, em famílias, cujo líder é sempre o chefe militar. É uma sociedade totalmente voltada para a guerra. Tá? As sociedades germânicas ela era toda estruturada em torno da guerra. E o líder é, portanto, sempre o principal chefe militar desse grupo. Beleza? Uma outra coisa importante é que esse líder militar ele criava uma assembleia com os principais guerreiros, os principais soldados, que era uma espécie de assembleia consultiva também, que propunha leis, propunha projetos de invasão de regiões, projetos de dominação econômica, social e política, mas sempre baseado na oralidade. Não havia leis escritas entre os germânicos. Eles provavelmente não tinham uma escrita, eles não tinham de fato uma escrita própria, eles quase nunca dominavam a escrita, e quando dominavam era a escrita latina romana, portanto. Beleza? Tranquilo até aí, meninos? Do ponto de vista da estrutura social, isso é extremamente importante aqui. Esses pontos que nós vamos falar agora são muito fundamentais para a gente entender lá para frente, na próxima aula de ainda hoje, o feudalismo. Que é o quê? Primeira coisa, né? Esses caras, como eu já disse, viviam em grupos familiares, clãs, né, que eram liderados por um patriarca, que era também o chefe militar. Beleza? Tudo girava em torno da guerra. Tudo estava associado à guerra. Então, o melhor soldado era o chefe, e quanto melhor soldado você era, quanto mais forte, mais valoroso na guerra você era, melhor você era localizado na estrutura desta sociedade. Beleza? Tranquilo? E essas relações entre chefe e soldados vão gerar duas práticas fundamentais aqui, que é o comitatus e o benefício. O que é o comitatus? É uma relação de fidelidade pessoal entre o chefe do clã e os seus melhores soldados, certo? Isso era feito através de um juramento e, geralmente, para garantir isso, o chefe ainda distribuía alguns bens. Então, eles invadiram uma região, roubaram um monte de coisa, o cara distribuía esses bens todos em troca da fidelidade desses caras. Isso é chamado de comitatus, beleza? Já o benefício, ele era feito ainda mais exclusivamente para os melhores soldados. Que significava o quê? A gente é um grupo germânico, invadimos essa região, tomamos a região é nossa, aí, parabéns. Tá. E agora, de quem que é a terra? A terra toda pertence ao chefe militar. Nesse caso sou eu, vamos supor, né? Então a gente veio, conquistou todo mundo junto, mas a terra ela é só minha, beleza? E aí, como a terra é toda minha, o que eu faço? Eu escolho alguns líderes, os melhores soldados, aqueles que se destacaram na guerra, e dou lotes de terra a eles. Essa prática é chamada de benefício, beleza? Tranquilo? Do ponto de vista econômico, já para a gente já ir terminando aqui os germânicos, a estrutura econômica deles é muito simples. Eles viviam da pilhagem na guerra, né? Então eles invadiam regiões, roubavam, e o que eles roubavam dessas regiões eles distribuíam entre si, ali seguindo a lógica do comitatus. Viviam também da agricultura, sobretudo a agricultura de grãos, e o pastoreio de animais de pequeno e médio porte. Ok, tranquilo até aí, certo? Suave? Bom, o que acontece é que com o fim do Império Romano, nós teremos aqui um mosaico, entre aspas, de reinos germânicos. Esse mapa que vocês estão vendo aí, eu peguei, inclusive, ó, é o mapa do livro de vocês, tá? Da página 153, aqui, é o mesmo mapa, beleza? Eu peguei o mapa do livro de vocês, se vocês quiserem abrir para olhar, é interessante. Olha só, nós teremos aqui um conjunto de reinos, todos eles germânicos, estabelecidos na Europa.
Estão vendo? O reino dos suevos, o reino dos visigodos, dos vândalos, o reino dos francos, que é o nosso tema principal dessa aula, os burgúndios, alamanos, anglo-saxões, turíngios, etc, etc, etc. Vocês estão vendo, então, que nós temos um grande conjunto de reinos germânicos, beleza? Tranquilo? E nós vamos nos focar agora numa região, que é essa região aqui de roxinho claro, não é? Que durante o Império Romano chamava-se Gália, atualmente é a França, sobretudo o norte da França, não é? Vai ser uma região de disputa entre diversos povos. Diversos povos vão disputar essa região. Mas quem vai sair vitorioso ali são os povos chamados de francos. Daí o nosso conteúdo de hoje ser o tema, o reino dos francos. Beleza? Então vamos finalmente chegar no reino dos francos. Bom, o reino dos francos é dividido em duas dinastias. A dinastia Merovingia e a dinastia Carolíngia. A dinastia Merovingia, a primeira, não é? Vai receber esse nome em homenagem a um rei lendário chamado Meroveu, que é um rei que ajudou a barrar a expansão dos hunos. Esse rei, ele provavelmente existiu. Mas por que eu falei lendário? Porque os feitos que são atribuídos a ele são feitos enormes, gigantescos, que muito provavelmente ele não fez, tá? Então, ele existiu, mas ele é mitificado, ele é tornado uma lenda pelo aumento, né, pela tornar os seus feitos ainda maiores, certo? Então ele dá origem a essa dinastia. Mas o rei mais importante da dinastia Merovingia é o neto de Meroveu, chamado Clovis, Clovis I. Clovis é um rei que vai conseguir pegar o pequeno reino merovingio e expandir conquistando outras regiões, tá? Então, quando ele sobe o poder em 481, ele começa a expandir o território. E ele tem uma grande sacada, um grande feito, que é o quê? Clovis se converte ao cristianismo. Por que o Clovis faz isso? Em 496, São Remígio, um santo da Igreja Católica, acaba batizando e convertendo Clovis I em cristão. Por que ele faz isso? Primeiro, por uma questão prática, assim, cotidiana mesmo. A maior parte das populações dos francos já haviam se cristianizado. Lembrem que eles estão invadindo antigas regiões de domínio do Império Romano, que já tinha se cristianizado também. Então essa galera vai estar vivendo ali segundo as normas cristãs. Ele não podia manter a sua tradição religiosa politeísta, né? Então ele acaba se convertendo ao cristianismo para estar de acordo com a população do seu reino. Mas uma segunda coisa é que com isso ele se alia à Igreja Católica e a Igreja Católica vai começar a proteger a dinastia Merovingia do ponto de vista até ideológico, defender assim, falar, olha, a dinastia Merovingia é legal, a gente gosta da dinastia Merovingia, você não se revolta contra ela e tal. E cria a primeira monarquia cristã de fato no mundo ocidental. A gente já tinha o Império Bizantino no mundo oriental, né? Então aqui cria-se a primeira monarquia, a primeira grande monarquia cristã na Europa Ocidental, através de uma aliança profunda entre Estado e Igreja. E essa aliança ela vai ser corroborada com a distribuição de terras. Clovis vai doar terras aos papas e aos bispos, né? Ao papa e aos bispos, para consolidar essa união entre Igreja e Estado. E com isso, no reinado de Clovis, nós teremos a unidade entre todos os povos francos. Só que, infelizmente, Clovis, ou felizmente, sei lá, Clovis morre. E aí, o que acontece? Os sucessores de Clovis vão ser chamados de reis indolentes. O que é indolência? Indolência é preguiça. Então, são os reis preguiçosos mesmo. Em português de Portugal, eles falam os reis preguiçosos. Por quê? Porque eram reis completamente inúteis, que não faziam nada. O exemplo mais clássico é desse rei que vocês estão vendo a figura dele aí, Luís V, que ele é chamado de O Fez Nada. Saca? Literalmente, o apelido dele é Não Fez Nada. Fez nada mesmo, né? Esses caras não faziam nada e não governavam e apenas curtiam a vida de rei mesmo, os prazeres da vida real. E com isso, o Império Romano, o Reino dos Francos, perdão, ele começa a perder seus territórios. Muitas regiões se tornam independentes, muitas se revoltam, muitas se fragmentam e tal. E por isso mesmo, começa a surgir uma nova figura dentro da hierarquia dos reinos francos, os chamados majordomos ou prefeitos do palácio. O que são isso? São funcionários do rei, mas que, na verdade, eles agem como se fosse o rei.
o rei vive a vida de rei, a parte boa, sabe? Os prazeres da vida real, mas quem governa? Quem que administra o reino? Quem controla as coisas? Os chamados prefeitos do palácio ou majordomos. Esses são os grandes, os verdadeiros responsáveis por administrar e controlar o reino, certo? Até aí tá tranquilo? Beleza? Então, a gente começa a ver ali uma crise mesmo da dinastia merovingia. Mas é a partir de um majordomo, de um prefeito do palácio chamado Pepino, o breve porque ele era baixinho, tá? Breve significa o baixo. Então, através dele, nós teremos uma ascensão de uma nova dinastia. Vamos entender como é que vai ser esse processo. Lembra que na aula passada, islamismo, eu falei para vocês da expansão muçulmana? Não é? Os muçulmanos vão invadir várias regiões e tal. E dentre esse processo de expansão, nós teremos uma batalha extremamente importante. Em 732, nós teremos a Batalha de Poitiers, na atual França, não é? Que é uma batalha, de um lado, os muçulmanos, que queriam continuar sua jihad, continuar seu processo de expansão religiosa, e eles vão ser barrados por um prefeito do palácio, um majordomos, chamado de Carlos Martel, que consegue barrar ali o avanço muçulmano. Então, olha, Batalha de Poitiers é muçulmanos buscando expandir da península, eles já dominaram a Península Ibérica, partindo para além da Península Ibérica, vão ser barrados por Carlos Martel, prefeito do Palácio do Reino dos Francos. Quem sai vitorioso? Carlos Martel, os cristãos e o Reino dos Francos. Beleza. Barram o avanço, portanto, dos muçulmanos. Isso vai fazer com que Carlos Martel seja extremamente idolatrado pela Igreja Católica. Tanto é que quando Carlos Martel morre, o filho dele, que não tinha direito nenhum, é tornado rei de uma nova dinastia. Então, quem é colocado no poder e agora é o novo rei do Reino dos Francos é Pepino o Breve. Então, Carlos Martel morreu, ele era prefeito do palácio, o filho dele, em vez de virar um novo prefeito do palácio, ele vira o rei. Acaba, então, a dinastia merovingia e surge a dinastia carolíngia, tá? Por que dinastia carolíngia? Em homenagem a Carlos Magno, que é o próximo rei que nós vamos falar, tá? Beleza? Mas vamos lá. Pepino Breve, então, sobe ao poder, em 751, surge a chamada dinastia carolíngia. E ele, já que subiu com o apoio da igreja, ele vai consolidar esse apoio à igreja fazendo o quê? Primeiro, doando terras na região de Ravenna e Roma, é o chamado Patrimônio de São Pedro, seria uma espécie de embrião do Estado do Vaticano, os territórios papais ali no centro da Europa. Eu vou mostrar depois, lá no finalzinho, o mapa para vocês. Na verdade, eu te mostrar já. Aqui, ó, esse território em amarelo. Estão vendo? Tá? Beleza? E também, ali é o Patrimônio de São Pedro, e também vai criar o chamado Tostão de Pedro. O que é o Tostão de Pedro? É o dízimo, é um imposto novo que é pago não ao Estado, mas à igreja, e ele exerce, basicamente, 10% de todos os rendimentos. Tá certo? Mas a gente vai falar disso ainda melhor mais para frente, vou explicar melhor esse funcionamento na próxima aula. Tá bom? Beleza, até aí, meninos. Continuando, vamos lá. Seguinte, depois de Pepino Breve, quem tem, então, agora sim, o Carlos Magno, esse que é o principal rei dos francos, que é o cara que dá nome à dinastia carolíngia, e que aqui é pintado, e de forma idealizada, muitos anos depois de sua morte, ele é pintado aqui pelo Albrecht Dürer, tá certo? Bom, quem é o Carlos Magno? Cara, esse cara é uma figura extremamente importante. No ano de 768, no dia 25 de dezembro de 768, ele é coroado rei dos francos. Ele é coroado pelo Papa, o que já mostra uma mudança radical aqui, que é um governo apoiado na igreja. Segundo, ele é coroado no dia 25 de dezembro, dia que é associado à principal festa cristã, o Natal. Ainda não era bem definida essa data na época, mas já começava a se organizar nesse sentido. E terceiro, ele é coroado não como rei dos francos, mas como imperador romano. Ele é entendido ali no dia 25 de dezembro de 768. Ele é entendido como uma espécie de restaurador do Império Romano, da glória do Antigo Império. É claro que o território é muito menor. Vocês podem ver aqui, ó, esse aqui vai ser o território total do Carlos Magno, tá? Território muito menor do que o Antigo Império Romano. Mas ele é coroado como um indivíduo que teria conseguido restaurar o antigo e glorioso Império Romano. Beleza? Subiu ao poder, o que ele faz? Expande o território.
conquista toda a Europa Ocidental com uma única exceção, tá? Que é a Península Ibérica. Por que não a Península Ibérica? Lá estão os muçulmanos, eles não conseguem invadir a região dominada pelos muçulmanos. Beleza? E ele, seguindo o exemplo de seu antecessor, o Pepino Breve, ele vai se aproximar cada vez mais da igreja, certo? E essa aproximação está em dois processos. De um lado, a mesma coisa, distribuindo terras. Ele vai doar um monte de terra para a igreja. E a igreja vai ganhando cada vez mais poder, vai se tornando cada vez mais proprietária, mais rica, e isso vai ser muito importante para a gente entender o feudalismo, que é o nosso próximo tópico do conteúdo, tá certo? Além disso, de dar terras para a igreja, ele também vai usar da própria hierarquia da igreja dentro das funções do Estado. Esses indivíduos vão virar funcionários do Estado e vão trabalhar em vários elementos da burocracia do Estado. A gente vai ver alguns exemplos mais para frente aqui, tá certo? Além disso, para facilitar o controle do reino, ele faz uma burocracia, uma hierarquia, não é? Ele divide o reino em 3 categorias: os condados, os ducados e as marcas. Os condados são liderados por condes, né? Que são territórios governados diretamente por alguém que é submisso ao rei. Então, eu sou o rei, eu tenho um cara que eu confio pra caramba, e ele vai governar essa região. Eu dou para ele o título de conde, do condado, whatever, qualquer ali, certo? O ducado vai ser governado por um duque. Só que esse duque, isso é muito importante, esse duque, ele é um cara que obedece ao rei, mas ele tem uma certa autonomia legal. Ele pode criar leis internas ali que não precisam ser exatamente as mesmas de Carlos Magno, tá certo? Desde que, lógico, ele não vá contra Carlos Magno ou contra suas leis, seus impostos, etc., ele pode criar leis próprias ali para os seus ducados. Então, esse é o duque. E o marquês é o cara que vai ter, que vai ficar nas fronteiras do império, vai governar as marcas, que são regiões basicamente de fronteira, tá certo? Abaixo dos marqueses, depois vão surgir os barões, mas a gente vai falar disso mais pra frente. E os barões são os caras que vão governar, sobretudo, fortes militares, tá certo? Bom, aqui a gente começa a ver uma espécie de embrião, de gênese da futura nobreza medieval que a gente vai falar na próxima aula. Beleza? Suave até aí, meninos? Bora pra frente? Bora pra frente? Bom, e no governo dele, para acabar, a gente vai falar também, ele vai criar também um novo cargo, que são chamados missi dominici, que significa o quê? Os enviados do Senhor. O Senhor aqui, perceba que escrito com letra minúscula, o Senhor o rei, não o Senhor Deus, nada disso, tá? Então são os enviados do rei, são os olhos dos reis, são os caras que vão fiscalizar o governo nas diversas regiões. Ele não dividiu em condados, ducados e marcas? Como é que eu sei se esse conde está me obedecendo? Se esse marquês está me obedecendo? Eu envio os missi dominicis, certo? Os missi dominicis eram sempre enviados em duplas. Sempre um clérigo, um membro da igreja, lembra que os membros da igreja são funcionários do Estado? Então é sempre um membro da igreja e um nobre. Eles vão juntos para fiscalizar em favor do Carlos Magno, que é extremamente interessante, porque esses 2 grupos serão os grupos aristocráticos do nosso próximo momento da história, que é o feudalismo. Eles começam a se fortalecer aqui. Beleza? Tranquilo. Bom, Carlos Magno morre. Ok, todo mundo morre, não é? Vem um novo governante, Luís o Piedoso. Tem muita dificuldade de manter a unidade, mas consegue. Morre. Quando ele morre, cara, os seus 3 filhos começam a disputar o poder entre eles. E eles chegam a um acordo e assinam esse tratado, chamado Tratado de Verdun, em 843, dividindo o reino em 3 regiões, como vocês estão vendo aqui no mapa, não é? Olha só, o território em vermelho do Carlos o Calvo, o território em verde do Lotário, e o território em amarelo mostarda aqui do Luís o Germânico. Essa parte aqui continua sendo patrimônio de São Pedro, os estados papais, certo? Bom, o Império o Reino dos Francos, ele estava constantemente sendo atacado e tal. Mas, devido ao governo centralizado com reis fortes, mantinha-se a unidade. Com a fragmentação política, com a fragmentação territorial, isso se enfraquece e esses caras vão ser cada vez mais rapidamente invadidos. Tanto pelos vikings, que vinham aqui do norte, não é? Dessa região mais ao norte aqui, beleza? Quanto dos magiares, que são, como a gente falou agora, os húngaros, em ondas de invasão do século 9 e 10. Tá certo? Beleza. Chega ao fim o Reino dos Francos. Mas antes de terminar, eu só gostaria de fazer uma ressalva e apresentar para vocês um tema que eu particularmente adoro, conteúdo que eu gosto pra caramba, que é a chamada Renascença Carolíngia. O que foi a Renascença Carolíngia? A Renascença Carolíngia
é um desejo de retomar a grandeza artística, cultural e intelectual do mundo antigo, certo? Isso vai ser um projeto organizado por um monge, um bispo chamado Alcuino de York. Era um nobre, era um padre extremamente intelectualizado que vai conseguir convencer o Carlos Magno a retomar essa grandeza cultural. E o Carlos Magno, mesmo sendo analfabeto, vai bancar tudo isso, certo? Vai bancar financeiramente e politicamente mesmo esse processo. E aí o que é interessante? O que o Alcuino de York vai fazer? Isso é muito importante porque vai ser a grande marca da cultura ocidental, medieval e até a parte do Renascimento continua assim. Que é o quê? Vai buscar se inspirar na cultura grega e romana. Então, a Renascença Carolíngia, ela se inspira na cultura grega e romana, mas misturando com os elementos que eles viviam no presente, que é o quê? A cultura germânica, tá? Então, essa cultura de guerra, belicosa, volta também, e com um ambiente profundamente religioso. Ou seja, toda a Renascença Carolíngia vai ser feita dentro da igreja, tá certo? Vai surgir ali um elemento fundamental que é o quê? Isso é muito importante, muito. Você pode não gostar da Igreja Católica, mas a Igreja Católica ela tem um papel fundamental para a história do Ocidente. Por quê? Porque tudo que a gente conhece da cultura clássica, lembra? Clássica greco-romana, tudo que a gente conhece de cultura grega, de cultura romana, seja escritos, filósofos, literatura, mitologia, seja escultura, sejam os prédios públicos, tudo isso vai ser possível graças à preservação feita pela Igreja Católica. Ou seja, se a gente conhece hoje muito bem cultura grega e romana, é graças à Igreja Católica que preservou isso, certo? E isso foi preservado a partir da Renascença Carolíngia. É a Renascença Carolíngia que fala, olha, a gente tem que preservar essa cultura clássica. E aí começa a surgir o que a gente chama de cultura erudita, essa cultura dos intelectuais, ok? Tranquilo? Além disso, também, começa a se ter pela primeira vez uma unificação de um idioma intelectual. Qual que era a língua falada nos reinos francos? A língua dos francos, que vai dar origem ao francês, tá certo? Junto com o latim, mistura língua dos francos com latim, surgiu o francês. Mas, então você tem lá a língua dos francos. Mas na hora de escrever, o que eles escreviam? Latim, tá? E aí o latim vira uma língua conhecida em toda a região da Europa como uma língua dos intelectuais. Então, todo mundo falava, cada um suas línguas próprias, mas na hora de escrever sobre teologia, sobre medicina, sobre direito, sobre história dos santos, se escrevia em latim. Para melhorar ainda mais isso, o Carlos Magno encomenda a criação de uma nova caligrafia. Olha que interessante. A maneira como se desenhava cada uma das letras não tinha unidade. Isso vai passar a ter unidade a partir da Renascença Carolíngia, quando o Carlos Magno manda inventar, ele não sabe escrever, então ele manda inventar esta caligrafia aqui, chamada de minúscula carolíngia, que é uma espécie de caligrafia unificada em toda a Europa, ou seja, dá unidade ao conhecimento na Europa Ocidental. Beleza? Surge, então, nas igrejas os chamados scriptoriums. O que são scriptoriums? Basicamente é o seguinte, você tem uma biblioteca, tá? A biblioteca fica aqui, e na frente você tem um monte de mesinhas, como esses caras estão vendo aqui, ó, onde esses indivíduos vão estudar. E como é que eles estudavam, segundo a lógica da Renascença Carolíngia? Eles estudavam pela cópia. Basicamente, o que nós teremos aqui na Renascença Carolíngia é o desenvolvimento da figura do monge copista, que é o cara que pega um livro em branco, um livro qualquer que seja a Bíblia, e ele vai copiar este livro, certo? Vai copiar a Bíblia inteirinho. E assim ele vai estudando e também reproduzindo os livros. Então, os livros começam a surgir, certo? Mas como é que isso é feito? Haviam várias etapas. Primeira dessas etapas, antes mesmo do copista pôr a mão na tinta, você precisava do cara que ia fazer o pergaminho. O pergaminho é o quê? É um pedaço de couro de animal. E aí você entende por que os livros são muito caros. Para você escrever um livro de 1000 páginas, você tinha que matar 500 vacas. Sacaram? 500 cabras, sei lá. Né? É muita coisa. Então o livro era sempre muito caro por isso. Ele era feito com pergaminho feito de couro de animal. E aí então você tinha um cara que cuidava desse pergaminho. Pegava o couro, raspava, limpava, preparava todo o couro para ele receber o texto. Além disso, ele preparava as tintas. Feito isso, vinha o copista, que é o cara que está estudando lá, copiando as coisas, certo? Esse copista, ele copia o texto. Mas existem alguns caras que são especializados em, como o livro é algo caro, em decorar esse livro. São chamados de iluminadores, porque esses desenhos são chamados de
iluminuras. Tá? Os desenhos são chamados iluminuras. E tem também as chamadas letras capitulares. Você já deve ter visto isso em revista, por exemplo. A primeira letra é grandona e toda decorada do texto ali e tal. Depois segue bonitinho, pequenininho. Tipo aqui, ó. Isso aqui, ó, essas letras maiores são chamadas de letras capitulares. Tá certo? Muitas vezes os copistas eram também iluminadores, então faziam as duas coisas juntas. Depois de copiado várias páginas, isso era enviado para os encadernadores que faziam os livros. E aí você começa a consolidar isso que eu chamei para vocês de cultura erudita. Isso é uma cultura do livro, uma cultura da escrita, elaborada aqui. Beleza, meninos? Tranquilo? E para a gente terminar, a partir desses mosteiros, dessas bibliotecas, desses escritórios, vão surgindo as escolas, tá? E aí, pela primeira vez, a gente vai ter um sistema organizado de educação no mundo ocidental. Vai ser dividido, primeiro, em artes liberais. Todo mundo que entrava para a igreja podia seguir as chamadas 7 artes liberais. Essas 7 artes liberais elas eram divididas em 2 grupos, o trivium e o quadrivium. Trivium se refere à questão ao universo das letras. É a gramática, ou seja, o domínio das regras da escrita em português, a retórica, que é o domínio de falar bem, e a dialética, o domínio do debate, tá certo? Enquanto que o quadrivium era associado ao mundo dos números. Trivium, mundo das letras, quadrivium, mundo dos números. Quadrivium, aritmética e geometria, ramos da matemática mesmo. Astronomia, observação dos astros e música. Como vocês podem perceber, essa ilustração aqui representa isso, ó. Tá? Vocês têm aqui, ó, a geometria, a aritmética, a música, a astronomia, formando o quadrivium, e o trivium associado à dialética, o debate, né, a retórica e a gramática. Feito esses cursos, você podia então procurar os cursos superiores. Quais são os cursos superiores? Teologia, o mais importante, o estudo do sagrado, do divino, de Deus, etc. E os menos importantes, a medicina, tá? E o direito. Lembrando, as leis do Estado são leis orais. Mas que direito é esse, então? É o chamado direito canônico, as leis da igreja, as leis de funcionamento da igreja. E aqui estão esses 3 cursos, tá certo? Beleza? Tranquilo, meninos, até aí. Para a gente terminar, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Olha só, analise a imagem a seguir. Coroação de Carlos Magno. É sempre bom olhar essa nota de rodapé aqui, essa legenda, ela ajuda a gente a se localizar e entender melhor as coisas, tá? Então, tá, coroação de Carlos Magno. Beleza. A imagem representa a coroação de Carlos Magno no ano 800. Ela indica uma concepção política que se refere a um contexto marcado pelo, ou seja, ele quer falar a concepção política associada aqui. Perceba que é o Carlos Magno ajoelhado, sendo coroado, e essa figura com esse chapéuzinho lembra o quê? Um membro da igreja, um papa. Lembra que ele foi coroado pelo papa. Sendo assim, qual a concepção política que se refere ao contexto aqui? Qual a concepção política que a gente pode ver aqui? Letra A. A expansão do cristianismo e o combate ao paganismo dos povos bárbaros invasores do Império Romano. Verdadeiro ou falso? Falso. O cristianismo já tinha se expandido em toda a Europa Ocidental. O paganismo ainda existia, mas muito frágil. E o Império Romano já acabou, tem tempo, 476, né? Beleza, então tá errado. Letra B. Submissão do Império à Igreja e o controle do poder temporal pelo espiritual. Poder temporal, poder político. Poder espiritual, poder religioso. Tá? Então vamos lá. A submissão do Império à Igreja. O Império, o reino dos francos é submisso à Igreja? Não. Eles são iguais, eles são aliados. Certo? Ao controle do poder político pelo poder religioso? Também não. Eles são aliados, eles estão juntos. Letra C. A formação do monasticismo guerreiro como braço armado da igreja na luta contra o infiel. Monasticismo guerreiro é o que a gente vai ver mais para frente lá, sobretudo no século XII, XIII, XIV, quando nós teremos as ordens religiosas monásticas, portanto, que lutam pela expansão do cristianismo. Não tem nada a ver com esse contexto, mas a gente vai falar disso mais para frente. Letra D, a consolidação da aliança entre o imperador e o papa e o fortalecimento do poder monárquico centralizado. É essa aliança entre o imperador e o papa e o rei mandando ver, ganhando cada vez mais poder. Bom, é isso, meninos. É sempre um prazer estar com vocês. Estou morrendo de saudade. Tem mais uma aula minha hoje. Então, é nóis. Falou. Valeu.